Hoje o tema é comunicação com os mortos. É possível? Não é possível? Eu quero mostrar para você, na doutrina espírita e depois o que a Bíblia diz sobre isso, que isso é impossível. Outra coisa, que Kardec, dentro da própria doutrina espírita, diz que não é possível saber quem está se manifestando no médium. O máximo que você pode fazer é presumir. Duvida disso? Então vem comigo, só que você tem que ficar até o final do vídeo, porque eu vou trazer informações importantes para você. Bora para mais um vídeo aqui no seu Influenciando Gerações. Você que gosta de palavra de Deus, você que gosta de estudar a Bíblia apologética cristã, meu amigo, defesa da fé, se inscreve no nosso canal. Você não pode ficar de fora. Se inscreve no canal e também clica no sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Bom, essa é uma série Espiritismo à Luz da Bíblia, estamos refutando o Espiritismo e eu trago um grande problema, mas um grande problema para a doutrina espírita. Por quê? Porque esse é um dos pilares da doutrina espírita. E qual que é? Comunicação com os mortos. Eu não sei se você sabe, mas o próprio Kardec diz que é um grande problema. É isso mesmo. É possível identificar o espírito que se manifesta no médium? É possível? Com certeza dizer, é esta pessoa assim que está se manifestando? É possível? Eu vou mostrar para você, em primeiro lugar, na doutrina espírita, porque a apologética se faz dessa forma, mostra a doutrina e faz a refutação bíblica depois. Então fica comigo, porque a melhor parte está no final. Você não pode sair desse vídeo sem saber como refutar essa questão da comunicação com os mortos. É possível identificar o espírito que manifesta no médium? Eu não sei se você sabe, mas o próprio Kardec diz que não. Dá para se presumir. Quer ver? Eu vou usar este livro aqui, o meu é como se fosse uma apostila da FEBS, ok? Federação Espírita do Estado de São Paulo, Livro dos Espíritos, ok? Eu vou ler para você, página 38, na parte da identificação dos espíritos. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores apresentam-se muitas vezes com nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, portanto, assegurar que aqueles que dizem ter sido Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington e etc., tenham realmente animado esses personagens? Esta dúvida existe entre alguns adeptos bastante fervorosos da doutrina espírita. Admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas perguntam que controle podemos ter da sua identidade. Esse controle é de fato bastante difícil de realizar, mas se não pode ser feito de maneira tão autêntica como certidão de registro civil, pode ser por presunção, por meio de certos indícios. Acabamos de ler que é possível ser enganado por um espírito. Um espírito pode se passar pelo outro. Que os adeptos mais fervorosos do espiritismo admitem que existe esta situação. E 3, que a identificação do espírito pode ser presumida, não identificada de uma forma certeira. E o que é presumir? Eu peguei no dicionário aqui e pelo nosso dicionário diz o seguinte: supor antecipadamente, prever, pressupor, achar, tirar uma conclusão antecipada, baseada em indícios e suposições, e não em fatos comprovados, conjecturar. Presumir não é a mesma coisa de ter certeza. Uma das passagens bíblicas que os espíritas citam para dizer é possível comunicação com os mortos, mostra claramente essa situação, lá em 1 Samuel, capítulo 28.
A pitonisa não diz que era Samuel, e nem Saul viu, e diz claramente, é Samuel. O que acontece ali? Saul vai até a pitonisa, ela pede para trazer o espírito de Samuel. Samuel já tinha morrido, ele queria ter um contato com Samuel. Bom, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas preste atenção e vou mostrar que na própria passagem, a pitonisa só diz que, olha, eu acho que é. Ela não identificou Samuel realmente. Isso é presumir. 1 Samuel 28, no versículo 13, diz assim: E o rei lhe disse, não temas, porém, que é o que vês? Olha, preste atenção. Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Ele disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião e está envolto de uma capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Ele não teve nem coragem de olhar. E nem ela disse, é Samuel, vejo deuses. Presumiu. Isso é presumir e não dar certeza. Veja o que a própria doutrina espírita diz. Aqui, olha, nesse livro aqui, ó. O que é Espiritismo, de Allan Kardec. Eu vou colocar para você na tela para você acompanhar a leitura na minha página 203, aqui no número 93, 94, quando fala sobre identidade dos espíritos. Uma vez que no meio dos espíritos se encontram todos os caprichos da humanidade, não podem deixar de existir entre eles os ardilosos e os mentirosos. Alguns não têm o menor escrúpulo de se apresentar sobre os mais respeitáveis nomes, com o fim de inspirarem mais confiança. Ou seja, eles se apresentam com nomes conhecidos. Dentro da história do espiritismo, as sessões espíritas na Europa, as pessoas iriam para essas sessões dizendo assim, vou lá escutar São Pedro, vou escutar um dos apóstolos, ok? Então, quem garante que eram eles? Quem garante? Vamos continuar a leitura do número 93, na Identidade dos Espíritos, página 203. Olha o que diz Kardec, olha o que este livro diz. Olha o que a própria doutrina espírita diz. Devemos, pois, abster-nos de crer de modo absoluto na autenticidade de todas as assinaturas dos espíritos. Ou seja, você não pode crer com certeza na identidade dos espíritos. Você tem uma carta psicografada aí na sua casa? Você foi numa sessão espírita e escutou a voz de alguém que faleceu? Você pode garantir? Meu amigo, nem eles podem garantir. Você tem certeza? Ah, mas eu escutei isso, aquilo, só eu sabia. Fica até o final, eu vou mostrar isso para você também. Você precisa ficar comigo até o final desse vídeo. Número 94, continuando aqui a nossa leitura. A identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático, sendo muitas vezes impossível verificá-la. Sobretudo quando se trata de espíritos superiores antigos relativamente à nossa época. Entre os que se manifestam, muitos não têm nomes para nós, mas então, para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de um espírito conhecido, da mesma categoria que a sua, de modo que, se um espírito se comunicar com o nome de São Pedro, por exemplo, nada nos prova que seja precisamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como outro da mesma ordem, como ainda um enviado seu. Meu querido, nós acabamos de ler. Isso não é papo de crente, não. Isso não é papo de crente, não. Isso não é papo de pastor. Estou mostrando dentro da doutrina espírita. Nós acabamos de ler que existem espíritos ardilosos, os espertões, mentirosos, que agem na prática da mentira.
falsos, sem escrúpulos, e que se apresentam com outros nomes. Para o quê? Para enganar você, para inspirar confiança, para dizer, olha, estou aqui, eu sou São Pedro, e sou Emanuel. Quem garante? Quem garante? Vou ler mais uma vez uma parte importante. Devemos, pois, abster-nos de crer de um modo absoluto na autenticidade de todas as assinaturas de espíritos. Ok? Isso é para abrir a sua mente, para você pensar. E aqui eu deixo claro, todas as assinaturas. Sou eu que deixo claro? Não, é o texto. Ou seja, duvide de todas as manifestações. Duvide de todas as manifestações, mesmo que você está supondo, presumindo que é o seu pai, que é o seu irmão, que é a sua mãe, que é um ente querido que se foi e pela saudade você vai buscar um contato. Quer mais uma informação? Quer mais uma informação para você ter certeza que é impossível saber quem fala pelo médium? Olha o que Kardec diz no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, Kardec afirma o seguinte, até anotei aqui. Afirma que o importante não é saber se o espírito que está trazendo a mensagem é aquele espírito mesmo. Aquele que você espera. Para ele, o mais importante é a mensagem que ele traz. Aonde está isso? Livro dos Espíritos, parte 12, na identificação dos espíritos, lá no final do 5º parágrafo, na minha apostila, página 40, e eu vou ler para você o que diz ali. Um espírito de categoria de Fenelon pode, portanto, vir em seu lugar, às vezes mesmo com o seu nome, porque é idêntico a ele. Preste atenção mais uma vez. Vou ler para você mais uma vez. Um espírito da categoria de Fenelon pode, portanto, vir em seu lugar, às vezes mesmo com o seu nome, porque é idêntico a ele. E pode substituí-lo. E porque necessitamos de um nome para fixar nossas ideias. Mas que importa, na verdade, que o espírito seja realmente de Fenelon? Cara, como que importa? Como que importa? Lógico que importa. Pode vir um espírito e fala no nome do seu pai e você não está falando com seu pai, mas é um espírito que vai lá, traz o nome do seu pai. Como não importa? Claro que importa. Continuando. Mas que importa, na verdade, que um espírito seja realmente de Fenelon? Desde que só diga boas coisas e não fale senão como faria o próprio Fenelon. É um bom espírito. O nome sob o qual se apresenta é indiferente e nada mais é frequente do que um meio para a fixação de nossas ideias. Ou seja, meu amigo, qualquer espírito pode vir, colocar ali ou se apresentar com um nome, mas o que importa é a ideia. Não é o que importa a ideia. Não é o que importa a ideia. Você tem que saber com quem que você está falando, para não ser enganado. Então, o espírito pode vir enganar alguém que está sofrendo com uma perca de uma pessoa, de um ente querido, e o que importa é a mensagem. Então qualquer tipo de mensagem pode enganar essa pessoa, e essa pessoa pensa que está falando com um ente querido. Não dá. Não dá. Ou é ou não é. Ou identifica realmente quem é um espírito ou não identifica. A coisa piora quando você acaba de ler o parágrafo, que diz assim: por fim, é certo que a substituição dos espíritos pode ocasionar uma porção de engano, resultar em erros e muitas vezes mistificações. Escute isso. Leia aí. Esta é uma dificuldade do espiritismo prático. Bom, eu mostrei para você na doutrina espírita que é impossível saber quem está se manifestando no médium, e eu quero falar um pouquinho do que a palavra de Deus diz. Deus proíbe esse tipo de comunicação. Deuteronômio 18, de 9 a 12, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti
senão achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Ah, pastor, se Deus proíbe é porque há possibilidade. Pelo contrário. Você já parou para pensar que essa proibição é para que você não seja enganado em um momento tão difícil da sua vida? Quem perde um ente querido está debilitado emocionalmente. Perdeu o pai, a mãe, um filho. E alguém chega para você e diz, olha, é possível entrar em contato com eles ainda. Qual é a pessoa que não quer entrar em contato mais uma vez com seu filho? Ainda mais quando esta pessoa está, vamos dizer assim, de mal com a outra. O momento de pedir perdão, o momento de escutar a sua voz, o momento de receber uma carta, e eu vou fazer um vídeo mostrando para você que todas as provas podem ser falsificadas dentro da própria doutrina espírita. Então eu, se fosse você, se inscreveria no nosso canal, clicaria no sininho para receber os próximos vídeos. Mas voltando aqui, a pessoa que perde alguém está debilitada emocionalmente. Ela quer sim mais um contato com aquela pessoa. E vem alguém e diz, é possível. Mas a Bíblia diz, é impossível. Mas eu vou proibir você agora, para que depois você entenda. Nós não fazemos isso com os nossos filhos? Um pai não faz isso? Proíbe alguma coisa que sabe que não existe, que não há possibilidade, mas depois vai explicar melhor, passando aquele momento de querer aquilo? Sim, nós fazemos isso como pai. Os mortos não têm mais contato com o mundo dos vivos. Eles não sabem de mais nada. Quando alguém está recebendo uma mensagem psicografada, essa pessoa se abate emocionalmente. E não há possibilidade racional de saber quem está no médium. Mas será que eu não consigo saber realmente? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a própria doutrina espírita disse, olha, duvide de todas as assinaturas, você garante? Mas quem pode então estar se manifestando no médium? Eu digo que são demônios. Ah, mas nós não acreditamos em demônios, em diabo, em inferno. Não é porque você não acredita que não seja, que não exista. 1 Pedro 5, versículo 8, a palavra de Deus diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele está ao teu derredor. Quem diz que aquele espírito que estava ao teu derredor não continua ao teu derredor e sabe muito bem aquilo que foi dito entre você e aquela pessoa que faleceu, e naquele momento daquela sessão espírita, ele se manifesta no corpo de um médium e diz aquilo que você gostaria de ouvir, enganando você. Vamos pensar em mais uma situação? A Bíblia diz em Hebreus 9, versículo 27, que o homem está ao direito de viver e morrer uma só vez, após isso vem o juízo. Se após isso vem o juízo, quando você morre, ou você vai para o céu, para o inferno, eu não vou entrar nessa questão de Hades, seio de Abraão, não é nada disso, existem vários vídeos explicando essa questão. Vamos dizer, o juízo já foi dado, ok? Veja, pensa comigo. Em alguma carta psicografada, alguém já recebeu, eu estou aqui queimando, eu não aguento mais esse tormento. Alguém que foi para o Hades, mandou uma carta. Agora imagina a mãe, o pai, o filho, recebendo uma carta do seu ente querido dizendo, eu estou sofrendo e o sofrimento aqui será eterno. Como é que você conseguiria viver neste mundo sabendo que o teu filho foi para um lugar, o teu pai, a tua mãe, foi para um lugar e vai sofrer eternamente? Ah, eu não acredito. Mais uma vez eu digo, não é porque você não acredita que não exista. A palavra de Deus diz que existe. Você acha que Deus iria permitir que você recebesse tal notícia, tal informação,
sendo que você não pode fazer mais nada por ele, por ela? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas nunca. Vamos pensar em outro fato? A palavra de Deus diz que existem demônios. Outro fato que você precisa pensar é que os demônios estão prontos a enganar você. Ok? Estão prontos a enganar você. Eles podem até usar uma pessoa de boa índole. Eu não estou dizendo que o médium é um charlatão que está ali para enganar todo mundo. Tem charlatão, dentro da igreja evangélica também tem pastores que não são pastores, são lobos que querem ganhar dinheiro. Isso tem em tudo quanto que é lugar. Mas a realidade espiritual não existe possibilidade de comunicação com os mortos. Isso é feito por demônios que enganam, espíritos que enganam. Ah, mas nós acreditamos em espíritos superiores, inferiores. Não existe essa possibilidade, meu querido. Existe a possibilidade de demônios enganarem você. A Bíblia está cheia de referências sobre demônios, o diabo, o inimigo de Deus. Estou colocando aqui para você algumas referências. Eu quero ler uma delas, que está em João 8,44, para mostrar que eles estão aqui prontos para enganar você. Diz assim: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele, quando ele profere mentira. Fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e o pai da mentira. Essa passagem mostra que o diabo é o pai da mentira. Trabalha com uma mentira. E ele pode até se parecer ou se manifestar como um anjo de luz. Em 2 Coríntios 11, versículo 14 e 15 diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Deus proíbe a comunicação com os mortos para que você não seja enganado em um momento que você está debilitado emocionalmente. Ok? Espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus, tenha visto que até a própria doutrina kardecista diz que é impossível dizer quem está se manifestando no médium, e os próximos vídeos eu não perderia. Você vai perder? Se inscreve aí no nosso canal, clique no sininho, compartilhe esse vídeo com alguém, aprenda o que a palavra de Deus diz. Aqui é apologética na veia. Apologética na veia.